Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui testando para ver se essa live hoje sai, porque era para eu estar fazendo uma live com a Gabi, né? Lá sobre maternidade e astrologia, e não tá rolando lá no perfil da Gabi, então a gente tá fazendo por aqui e vamos fazer ao contrário, a Gabi que veio aqui pro meu perfil. Então, Gabi, quem vai conduzir essa live é você, porque ela é sua, era para estar rolando lá no seu perfil. E vamos ver aí o que que dá. Entra aí, você que manda, tá? Eu tô aqui de convidada, é o contrário hoje. Gente, coisas da tecnologia, ajustando a câmera. Tá tudo meio caindo aqui hoje. Agora deu. Agora deu. Ai, meu Deus, Eu vai dar só, certo. eu só tenho uma coisa para falar. Quando eu fico na janelinha de baixo, eu só sou convidada. Ah, não, não vem com essa não. Não me enrola. E ó, esqueci meus brincos. Deixa eu colocar meus brincos, porque tipo, eu não me sinto eu sem as minhas argolas. Vocês não estão entendendo como é que é o Ô negócio. Fabi, você sabe que eu tenho uma amiga que me deu uma argola do tamanho dessa que você tá usando aí, porque as minhas são todas pequenininhas aqui, ó. Você vê? Eu sou Eu gosto do super. brinco grandão, ó. Eu tô aqui eu tô no meu quarto, né? O cenário tá diferente aí, o povo tá vendo é o meu quarto. Meu marido se apropriou do meu escritório. Mas é tudo brincão, ó. Até ontem refiz meu estoque, Então. comprei, ó, tudo grandão. O Então, os meus negócio são aqui todos é assim. pequenos. E aí ela me deu um do tamanho do seu e eu uso de vez em quando porque acontece uma coisa muito surreal. O meu cabelo engancha e aí eu me sinto muito estranha porque o troço fica enganchado e eu tenho a tendência de Eu acho que puxar é coisa esse. de quem corre, né, Gabi? Porque eu tenho muito brinco pequeno da época que eu corria, que aliás, né, esse ano É. vocês me aguardem que a pessoa vai voltar a correr. Vocês não estão entendendo. Esse ano, ó. Depois, É depois, o depois que ano. Saturno sair de cima do meu Marte e eu der uma destravada, né? Eu não posso. Eu tenho a desculpa perfeita. A gente vai falar sobre isso aqui também hoje, né? O povo usa, o povo adora ter desculpa para não fazer as coisas, né? Que até a astrologia coitada entra. Ah, meu filho é assim porque é ariano, né? Ariano, Ariano, é. né? Ou é assim porque é virginiano, é perfeccionista. Então, a gente terceiriza tudo, né? E ó, já vou dizer para vocês, gente, sinto muito informar, mas a astrologia não está aqui para ser muleta, nem para você terceirizar suas responsabilidades. Eu até Mas brinco com isso no perfil, ponho uns memes, tal, mas é isso, gente, é uma brincadeira, é para zoar mesmo, porque não é assim que a coisa funciona. A astrologia não é a única variável responsável por você ser quem você é. Eu sempre falo da tríade. Nós temos a genética, não dá para brigar com a ciência. Então, nós somos um resultado da nossa genética. A psicologia, sua psique, dê o nome que você quiser dar, que é a influência do meio, das interações, das suas experiências. E tem o terceiro, que para mim a espiritualidade e a astrologia é uma linguagem da espiritualidade. É isso. Todo o resto, ó, é enrolação. Ô, Fabi, e quando a gente fala dessa questão da psique, do meio, né? Se você parar para pensar, existem inúmeros testes e experiências, enfim, o que quer, com pessoas feitas quando a gente muda a pessoa do ambiente que ela tá, das Total. pessoas que convivem com ela, a gente mesmo adulto, né? Eu fiz uma experiência muito louca quando eu troquei de profissão. Eu troquei completamente a convivência das pessoas com quem que eu tinha antes. Como se, Nós né? duas, né, Gabi? Quando a gente entrou no- nesse mundo do é, coaching, que foi uma mu- coisa que aconteceu para nós duas há uns anos atrás, assim, eu sou coach desde 2016, você desde 17, Gabi? Ou 17, 18? 17, 17, 17. né? Então foi um ano depois. É. Porque antes não se falava muito de coaching. Eu já tinha contato com coaching pelo corporativo desde a primeira vez que eu fiz coaching como cliente, eu ainda estava na Novozymes, foi em 2008. Então, bem antes de ter. E eu sei que aí no Brasil a coisa não está muito bonita, né? O pessoal Não. acabou. Virou meme, né? É isso que eu sei. Recebi um monte de piada e tal. E existe. Infelizmente, muita gente não fez uma formação séria, qualificada, né? Mas é aquilo que a gente já conversou em outros momentos. Quem ficou nesse mercado, você tá aí, eu tô aqui, tem tantas outras pessoas. São pessoas que são qualificadas. A Gabi,
A Gabi, eu era para ser a convidada, né? Mas tudo bem, já que inverteu, você tá embaixo, vamos fazer então ao contrário. Deixe-me apresentar a Gabi para Por vocês, favor. né? Gabi, da Maternidade Além do Infinito, é uma grande amiga, uma querida. Pisciana, claro, né? Só podia, já entrando Meiga, na meiga, brincadeira. ó. Meiga. É hashtag piscianas, super meigas. Hashtag só que Muito. não. Eu Só sempre que lembro não, pro só que não. pessoal que tubarão também é peixe, gente. Piranha também É... Piranha. é peixe. Porra, É Fabi, tudo peixe. agora foi É, ruim, né? essa foi pesada, gente. Mas não, é só para descontrair. Então, Gabi Pisciana, né? Foi minha cliente de coaching, de mentoria, foi minha colega de curso também, estudamos também juntas. E Gabi está fazendo pós, né, na área de psicologia. E eu estou fazendo faculdade de psicologia. Só que a Gabi é especialista na área de educação. Então, ela está fazendo uma formação, né? Uma pós aí. Como que chama, Gabi? É psicologia educacional mesmo que fala? Não, psicologia infantil, na verdade, né? Tá Psicologia focada. infantil. Então, explica aí. Se apresente, Gabi. A casa Então é vamos lá, sua. né? A casa é minha, já faz tempo que eu conheço essa casa aqui, então vou sentar no meio do sofá mesmo, que é Então, tá para ficar bom. em casa. A gente estava conversando, né, Fabi, que essa é a segunda live que a gente Uhum. agenda, e aí quando vai entrar lá pelo meu perfil, dá um Trava. Tem trava. alguma coisa. Eu, inclusive, de brincadeira, depois eu vou pegar o mapa da Gabi, o meu, e vou ver o que que acontece, né? É, Tipo, sei lá, deve estar rolando um Mercúrio com Netuno. Mercúrio é comunicação e Netuno é assim meio viajante. Então, como a gente tem uma conexão aqui mais espiritualizada, eu e a Gabi, eu acho que os é nossos por aí. guias falam assim, não, não precisa de Instagram não, conecta por aqui, né, gente? Para o grupo a gente Exatamente. precisa da ferramenta, então, é. Mas então, eu era bancária, né? E fui bancária durante 10 anos, fui professora, fui empresária, enfim. Eu fui uma diversidade de coisas e hoje eu entendo isso, né, Fabi? A gente já conversou um pouco sobre isso quando eu fui tua cliente ano passado. Foi ano passado? Ano retrasado? Ano Você passado e ano acredita que já foi retrasado. ano retrasado, Gabi? Eu tava vendo. Ai, Bom, ano passado você fez também algumas coisas, mas onde a gente fez o teu acompanhamento maior foi ano retrasado. foi em 2018, Parece que né? foi ontem, né? Passa, né? Parece. Passar rápido. E, E aí eu me dei conta disso, né? Que não é uma profissão que nos define quem somos, né? Somos uma infinidade de coisas e hoje eu que trabalho com crianças, com infância, gosto muito de pensar quando as pessoas me perguntam assim, quais são as habilidades do teu filho? O que tu acha que ele vai ser quando crescer? Eu digo, tomara que ele seja uma infinidade de coisas e que ele não receba um rótulo único. É psicólogo, é advogado, é médico. Que ele possa ser uma infinidade de coisas e que ele entenda que não é a profissão que nos define. Mas, enfim, a gente precisa se apresentar de alguma forma. E eu hoje me apresento como consultora educacional, porque eu estou muito focada na área da educação. Então, eu trabalho com escolas e trabalho com mães, essencialmente, através da conexão entre mães e filhos, né? Eu ajudo mães a se relacionarem melhor com seus filhos. E aí a Fabi entra junto nessa conjuntura aqui, porque a gente tem uma pegada muito legal da astrologia na questão da conexão entre mães e filhos, né? Da gente entender. E a conexão, para mim, ela tá toda. O grande X da conexão é a gente compreender o outro e se compreender. Quando eu me compreendo e compreendo o outro, a gente consegue conectar. Porque se eu não entendo quem o outro é e não me conheço, é muito difícil, né, a gente conseguir se conectar. E aí eu sou da política e sou a favor de que todas as ferramentas que a gente tiver ao nosso dispor, que auxiliem nesse processo de conexão, eu vou usar. Então, se a Tô junto. Eu astrologia também acho. oferece isso, eu vou usar. Né? Tudo que tiver ao meu dispor, eu vou usar. Óbvio, sempre, né, Fabi, com aquele. Ontem eu atendi uma mãe e ela me disse assim, Gabriela, como a gente sabe que está no caminho certo na educação de um filho? Eu disse, olha, essa é uma pergunta que talvez permeie toda a maternidade. E eu tenho como pensamento que a resposta para isso eu nunca vou ter. Eu nunca vou saber se eu estou 100% no caminho certo. Porque a gente vai errando.
Agora, tem uma Uhum. questão que, para mim, me leva a acreditar que eu estou buscando o caminho certo, que é ter o ponto de interrogação. Sempre que alguém me falar alguma coisa com relação à educação do meu filho, seja a Fabi, que tem faculdade de psicologia, que tem pós, que tem isso, seja um médico, que seja um Não doutor, importa, seja, não né? importa. Se eu fizer a seguinte pergunta, será? Será mesmo? Uhum. Eu acho que eu já estou no caminho certo, porque a partir desse será eu vou ir buscar mais informações, eu vou buscar conhecer e a gente começa a se livrar um pouco dos rótulos, né? E dos rótulos que são Eu postos achei aos muito nossos legal filhos. você começar com essa abordagem, que nem era o que a gente tinha É pensado, assim, né? É verdade. legal. Isso eu acho o mais bacana de quando a gente se conecta com outras pessoas, é que a conexão vai criando seu próprio caminho, né? Então, eu tinha imaginado uma coisa para falar na live e, claro, nunca tem coincidência. Eu sempre falo que tem deusidência. Deucidência. Uma deucidência é que, Gabi, ó, você até pode procurar nos teus e-mails. Eu não sei se você está lá recebendo do curso novo do Agora Vai, mas ontem nós falamos sobre isso. Exatamente o que você começou a falar aqui, a questão do rótulo. E a primeira pergunta para quem tá lá no curso, no Agora Vai, que é um curso anti-procrastinação, para a gente colocar as coisas em ação em qualquer área da nossa vida, a primeira pergunta é quem eu sou. Então, você falou muito de perceber o outro na relação para poder conectar, e eu volto duas casas no tabuleiro. Eu digo assim: ninguém consegue melhorar suas relações, sejam elas quais forem, tá? Mãe, filho, sogra, com marido, qualquer relacionamento que você tenha, se você não tiver consciência do que é seu e do que é do outro. Uhum. Porque o que mais acontece, o que eu mais tenho visto e aprendido com psicologia, e acho que eu não tinha te dito, Gabi, tô fazendo uma formação em psicanálise também, Ai, então Jesus, aguenta. não. Não, mas não é Aguenta. Freud, não, eu não gosto de Freud. Achei ele Então louco, surreal, aguenta. mas eu amo Jung e acho muito legal isso da gente parar e olhar para dentro. Basicamente, a análise é isso, né? Você aprender a reconhecer o que é seu. Exatamente. E quando você reconhece o que é seu, todos os relacionamentos melhoram, porque você consegue pontuar melhor na hora de qualquer conflito. E usando o exemplo com filho, né? Eu não tenho filho pequeno, mas eu tenho um adolescente, fazendo 14 anos amanhã, depois de amanhã. Então, assim, não é fácil também. Então, quando você entende que o comportamento do filho é um gatilho, né, para te levar para um local de reatividade, e reatividade dentro de psicanálise, né, até pincelando um pouquinho para quem tem interesse, é o que a gente chama de camada de proteção. Ou seja, você não está ali como um adulto, quando tem um gatilho, você é como se você fosse arremessado no túnel do tempo e você voltasse para a tua infância, para a tua criança querida, para as tuas questões. E quando você reage, você está nesse lugar emocionalmente infantil, Fabi, tudo né? inconsciente. Tudo inconsciente. E aí o legal é que tanto a análise, como a psicologia, como a educação parental, enfim, ferramentas diversas, como a Gabi falou, podem nos levar para essa consciência e essa percepção de quem a gente é. Gente, eu tô achando que deu uma travada e caiu aqui. Vocês estão me ouvindo? Não, acho que foi só a Gabi, né? Eu continuo aqui. Quem tá me ouvindo, dá aí um coraçãozinho, faz alguma coisa. Tô achando que a Gabi que caiu aqui vai ter que entrar de novo. Mas aí eu vou falando um pouquinho sobre isso. E aí, ontem, tem lá o programa com essa pergunta, né? Começamos com. Vou esperar a Gabi entrar e a gente volta, mas eu vou seguir no que eu estava conversando. Gente, deixa eu dar oi para quem entrou aqui, né? Por favor. E a gente fez essa pergunta, quem eu sou, né? E aí eu desafiei o pessoal e fiz assim, quem você é se você tirar todos os papéis que você exerce? Porque geralmente quando a gente se apresenta, a gente fala assim, ah, meu nome é fulana, eu tenho tantos anos, e aí começa uma descrição de papéis. Sou mãe do Pedro, sou esposa do Francis, sou estudante de psicologia, sou astróloga, sou escritora. São papéis, né? E muito interessante como muitas vezes a gente acaba, né, nessa estrutura social que a gente cresceu e onde a gente
interage, como papel ou rótulo passa a ser sinônimo de identidade, mas não é. Você não é isso. Você é muito mais, né? Você é muito, somos todos muito mais do que os papéis que nós exercemos. Até porque esses papéis ao longo da nossa vida, eles vão mudando. E aí você pensa assim, uma criança que não tem ainda nenhum rótulo, não tem ainda nenhum papel, ela não tem identidade? Ela tem, né? Ela já tem algo que é dela. Então é muito interessante. E até a astrologia, muitas vezes, acaba sendo de uma forma inadequada, sendo usada para rotular. A fulano é assim, porque é pisciano, ou é ariano, ou é isso. Mas, gente, quando a gente fala sou pisciana, eu estou falando somente do meu signo solar. E o mapa astral, ele tem todos os planetas, ele tem ascendente, ele tem meio do céu, ele tem fundo do céu. Então, todos esses personagens, né, eles se misturam para dar um resultado único, que é você. E aí algumas pessoas falam para mim assim: "Ah, tá, mas e quem nasceu no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar, o mapa vai estar igual?" Olha, se nasceu exatamente no mesmo segundo, no mesmo lugar, o mapa vai estar igual sim. Mas aí entra a nossa genética, as nossas experiências, o nosso livre-arbítrio de ser o que queremos ser, né? Então, o mapa, ele é o que o nome diz, ele é um guia. Para que serve um mapa, né? Coloquem aí nos comentários o que vocês entendem que é um mapa. E não precisa nem ser um mapa astral, um mapa qualquer. Para mim, um mapa é um guia de um caminho, né? E a minha interpretação do mapa astral, o tipo de leitura que eu faço, eu desenvolvi o meu próprio método, até falando um pouquinho para quem veio aqui pelo perfil da Gabi. Eu estudo astrologia há 30 anos, desde a adolescência, como uma ferramenta de autoconhecimento e usei a astrologia profissionalmente muito dos meus 17, que aí eu já tinha 3 anos de estudo, já tinha confiança, dos 17 até os 20 e poucos anos, antes de me formar na faculdade, minha primeira faculdade lá no Brasil ainda, eu exercia profissionalmente a astrologia, muito. E depois acabei entrando, né, nos 20 e poucos anos, cedendo a influências de outras pessoas, e a astrologia continuou presente na minha vida, mas de uma forma muito reservada, muito pessoal. E volta e meia eu fazia um mapa de algum amigo, de alguém da família, dava uma olhada nos meus trânsitos. Trânsito é onde o planeta está passando agora, né? Onde que ele está orbitando, transitando. Isso tem uma relação com o nosso mapa, e aí a gente consegue entender o que está acontecendo no nosso momento atual, quais são as tendências. E assim, é um guia, exatamente, é um guia para gerar clareza sobre os teus potenciais que você pode ou não desenvolver, né? É um guia sobre as dificuldades que você deveria estar mais atenta, deveria estar trabalhando nesse momento. É uma grande ferramenta vocacional também, porque toda ferramenta de conhecimento acaba sendo uma ferramenta vocacional, concordam? Né? E é isso. O mapa astral para mim, a gente devia sair da maternidade com ele. Gente, eu tô preocupada que a Gabi não conseguiu voltar. O que será que aconteceu com a Gabi? E essa live, na verdade, eu sou a convidada. Quem tá tocando aqui é a Gabi. Deixa eu ver quem que tá aqui para ir dando um oi para vocês, né? Gente, quanta gente, que legal. Bacana ver vocês por aqui. Vamos fazer o seguinte, enquanto a Gabi não entra de volta, não sei. Ah, tá aqui, voltou. Eu estava aqui falando, cadê a Gabi? Já ia dizer para o pessoal começar a me mandar perguntas, quais são as dúvidas gerais sobre astrologia não ligadas à maternidade. Ué, Gabi, não apareceu aqui o teu convite. Peraí, deixa eu ver aqui, deve ter ido lá para cima. Opa! Só que aqui, Gabi, tem mais gente pedindo convite também. Entrou 3 convites. Me manda de novo, daí eu autorizo só você, amada. E vocês mandem aí as perguntas. O que vocês querem saber? Qualquer pergunta sobre astrologia, sobre maternidade e a conexão dessas duas coisas. Vou clicar aqui. Gabi, não tá aparecendo. Opa, consegui.
Vê se deu agora, Gabi. É que apareceu aqui. Eu acho que tem gente que entra na live e aí pede para fazer parte, achando que para assistir precisa clicar nesse botão, né? E aí, quando eu olhei aqui, tinha 5 convites. Ah, é ótima pergunta. Já vou responder de cara aqui antes da Gabi voltar a tomar o tema. Respondendo a Sabrina. Astrologia tem a ver com religião? Não, não. Nada, ligação nenhuma. A astrologia, ela é uma linguagem, isso é a minha forma de ver, tá, gente? Mas a astrologia não é uma religião e você não precisa ser de nenhuma religião específica para poder aprender, estudar ou aproveitar a astrologia. A astrologia eu vejo como uma linguagem, gente. E até, deixa eu até fazer o seguinte, eu não tô com nenhum mapa impresso aqui na mão, mas eu vou abrir aqui na tela. E aí eu vou tentar mostrar para vocês aqui direto no computador, né? Como é a carinha. Vou pegar um mapa qualquer para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu pego. Ah, no meu filho, não é um mapa qualquer, é um baita mapa. E aí, vamos ver, vamos fazer um teste. Não vai dar para ver direito, né? Ó, é Não, isso. mais Não, ou até menos. dá, né? Não dá. Então, assim, respondendo a Sabrina, ó, você tá vendo que é um monte de símbolo? É um monte de Então, risco. gente, é um monte de risco, é um monte de. Deixa eu pegar, aumentar aqui, ó. Então, ó, esses símbolos aqui, em preto, são os planetas, os símbolos coloridos são os signos. Então, a astrologia, ela é uma linguagem, né? Ela é simbólica, por isso que eu falo tanto de Jung, de psicanálise, porque Jung falava muito sobre símbolos. E para Jung, símbolos são a linguagem do nosso inconsciente, tá? Então, não tem uma ligação com a astrologia, religião especificamente. Tem gente às vezes que acha assim, ah, mas para fazer o mapa astral eu preciso ser, não sei, espírita, Eu budista. acho que é por Não. conta da questão dos símbolos, né, Fabi? Porque É. a religião, ela conecta muito com essa coisa dos símbolos, né? Mas existe a minha formação original é história, existe uma aba da história, digamos assim, que se dedica a estudar muito isso, aos símbolos ao longo da história. E, Isso, aham. inevitavelmente, a gente acaba caindo muito à religião, a Igreja Católica também se apropriou muito dos símbolos. E eu acho que é isso que acaba gerando um pouco de confusão, né, da astrologia ter a ver Uhum. com religião. Mas Segue. não tem. Segue. Então, Gabi, já que eu fiquei falando aqui sozinha, a senhorita agora pega o palco de volta e toque o barco, porque quem é convidada sou eu, não se Sou eu, esqueça. sou eu. Não, eu estava te ouvindo falar sobre essa questão da psicanálise e de como e do conhecer o outro, né? E eu não vejo um jeito diferente da gente conseguir realmente. Inclusive hoje, Fabi, uma amiga lá de Portugal me mandou uma mensagem. Ela disse que, Gabriela, eu fui na reunião da escola, da reunião de famílias, da escola do filho dela, e ela voltou para casa. A Débora até tinha entrado aqui em algum momento nessa live, não sei se seguiu. Eu fiquei muito assustada porque eu não sei de metade da missa, né? Não sei da metade da missa do que acontece com os 2 filhos que ela tem na escola. E aí ela me fez essa pergunta. Como é que a gente faz? Porque eu falo com eles e eu sempre faço essa pergunta. Como é que foi hoje na escola? Foi tudo bem? A E resposta é sempre assim. Eu vou dar uma dica que eu não sei se é a que você vai dar, mas isso eu aprendi há muito tempo, tá? Quando o Pedro era menor, aí da idade do Rafa, você nunca deve virar para uma criança e perguntar como foi a escola. Primeira coisa, tá? Até porque a criança, ela não tem um aparato cognitivo. O que é cognitivo? É o pensamento. Então, ela não pensa do mesmo jeito que a que gente a gente. pensa. Ela não tem as mesmas estruturas cerebrais formadas. Por exemplo, córtex pré-frontal, eu tô rindo, eu vou contar uma para vocês sobre córtex pré-frontal de hoje. Ele só termina de formar na adolescência. E ele é essa região da frente aqui que é responsável pelo maior desenvolvimento cognitivo, pela Raciocínio tomada de lógico. decisão, raciocínio lógico. E isso só completa, gente, no final da adolescência. Por isso que adolescente fala muito sem pensar, porque está acontecendo um monte de modificação nessa estrutura cerebral aqui.
A criança pequenininha, ela tem o córtex, mas ele não está todo formado. Então, também, a gente já aprendeu isso de alguns anos para cá. Antigamente, a gente achava que a gente nascia e o cérebro estava tudo pronto. Não, o cérebro continua, né? Neuroplasticidade, ele está E sempre mudando, o mais aprendendo, né? legal que eu descobri recentemente, Fabi, é que a gente é acho que se não o único mamífero que nasce com o cérebro incompleto, né? E aí Aham. eu tava lendo um estudo que o motivo pelo qual isso acontece é porque se a gente nascesse com o cérebro com todo o neocórtex pronto, não passaria no canal, porque fomos feitos para passar pelo canal Sim, sim. E, vaginal. não ia ter tamanho para Não nascer, ia né? É ter muito tamanho. louco. Então, olha como É, é tudo perfeito. é perfeito. E aí é por isso que a gente vai E que desenvolvendo. eu ia fazer a contar porque que eu ri aqui do córtex pré-frontal é que hoje de manhã a minha outra filha, eu tenho uma filha de 4 patas, né, a Missy, e ela também, dentro da idade dos gatos, ela está a jovem adulta e ela agora começou a dar uns passeios. E hoje de manhã eu acordei com ela numa miação e eu, ai meu Deus, Missy, o que que foi? Que é biscoito, não sei o quê. E ela continuou miando como se estivesse dizendo assim, sua burra, você não tá entendendo. Beleza, aí eu fui pegar meu telefone, porque eu não durmo com o telefone no quarto, né? Quem me acompanha já sabe disso tem tempo. O telefone fica fora, eu não uso alarme, né? Não gosto de ter tela antes de dormir, nem na primeira hora, depois que eu acordo. Faço meu café, começo a tomar café, aí eu pego o telefone para falar com a minha mãe, que é a primeira coisa que eu faço, assim, de atividade, né? Depois que começo a minha rotina. E aí, gente, tinha um rato morto na sala. A minha filha me deu de presente um rato e vocês não têm ideia. Não sei como é que não veio parar a polícia aqui, a gritaria que eu fiz. E Pedro, que estava dormindo, ficou indignadíssimo, muito puto da cara, né? E já veio falando comigo em inglês mesmo. What the fuck, woman, are you crazy? Né? Por que que você está gritando tanto? Não sei o que. Falei do rato. E aí não sei o que que ele falou, e eu falei, ai, fica quieto que seu córtex pré-frontal nem tá pronto ainda. E ele virou pra mim e falou assim, nossa, mãe, você é autista mesmo, você fala umas palavras muito complicadas. Aí eu falei, mas qual a ligação? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Ele falou, ah, você tem interesse em cérebro, né? Aí você usa isso na tua linguagem do dia a dia. Eu falei, é verdade, né? Então, já entenderam o que que é córtex pré-frontal? É o que faz a gente tomar decisões, Tomar pensar de uma decisões. forma lógica, né? É... E, e Agora tem aí, uma essa coisa, né, pergunta Fabi? do como foi o seu dia, a dica que eu dou para vocês só para concluir é perguntar assim: o que que aconteceu de mais legal hoje? Ou assim, não fazer perguntas que associem com um sentimento, sabe? O que que É, você mais gostou do seu dia, né? eu gosto muito de pensar o seguinte, né? Tem duas questões que eu acho que pega aqui. Se você não é nem tanto óbvio, a pergunta interfere, né? Mas não é nem tanto é o como eu pergunto. Então, olha só, o que que eu vejo na maioria dos casos. Quando eu faço a pergunta, eu tô, às vezes, buscando a criança na escola, eu entro no carro, eu tô preocupada em Ah, ligar o sim. carro, eu O coloquei a momento, né? criança atrás, no cinto, eu não estou focado e a criança, ela começa, e não só a criança, o adolescente, ele nos mapeia. Ele vai nos mapeando e vai sabendo qual é o meu grau de interesse, quando que eu escuto, quando que eu não escuto. E a gente entra muitas vezes no piloto automático. E essa é uma. Sabe aquela pergunta Certeza. que a gente faz assim, Essa ó? é aquela pergunta do automático, né? Como Ah, que até entre marido e mulher, a pessoa entra em casa, como é que foi seu dia? Ah, tudo bem, o oi, acabou. tudo bem? Não é uma Quantas conversa, né? vezes a gente olha para a pessoa e diz assim, oi, tudo bem? E nem espera a pessoa responder se tá tudo bem ou não. Eu já saio dizendo o que que eu quero, porque o oi, tudo bem passou a ser o piloto automático do Passou a check. ser um oi só, né? O Ele, na oi. verdade, não é o tudo bem. Você É. sabe, Gabi, que eu tive um chefe polonês e ele, no primeiro mês no Brasil, ele dizia assim: vocês são muito malucos, porque vocês perguntam oi, tudo bem? E E não vocês não espero. querem saber se está tudo bem, é mentira. Ele ficava muito bravo. Então não me É. pergunte oi, tudo bem, porque você não quer saber como eu estou. Só me pergunte quando você tiver real interesse em Não me ouvir. quiser E eu saber. acho que é isso que você está falando da criança, né? A gente não percebe e a gente então começa. Quantas vezes a gente não pergunta e tá mexendo no celular, tá assistindo uma televisão, Uhum.
tá fazendo qualquer dirigindo, outra né? coisa. E a gente que é mulher, que é mãe, tem essa ideia de que somos Faz tudo ao mesmo tempo. multipapéis. Não existe Balela. isso, né? Não tem Uhum. foco em mil coisas. Ou você bota foco numa coisa, ou você tá fazendo mil coisas meia boca, né? Feitas, mal feitas. Mal É. feitas. E conversar com o Adorei seu. isso, Gabi, porque é uma coisa que tanta gente fala. Você já reparou que é um mito, né? É um mito de que, ai, mulher faz É várias um coisas ao mito. mesmo tempo e homem não acontece. Gente, isso aqui eu aprendi até na faculdade aqui de É um psicologia, mito. quando a gente estudou cérebro. Não existe. Seu cérebro não consegue focar em mais de uma coisa. E Então, ou você conversar foca exige nisso aqui, foco. É. ou você está em outro lugar. Agora você Esquece. imagina que eu tô conversando com meu filho, ele tá me contando alguma coisa e entra uma mensagem no celular, dá aquele barulhinho. Aí não, eu tô te ouvindo e começo aqui, ó, olhar e passar o dedo aqui. A criança mapeia. E aí tem uma Uhum. questão que pega, que a gente inconscientemente não se dá conta disso. Se eu não me sinto ouvido, por que cargas d'água eu vou falar? Eu paro de falar, então eu passo a responder que está tudo bem, porque quando eu respondo que está tudo bem, eu me livro né? Porque a Da pessoa não está me preocupação. ouvindo, eu vou falar para Uhum. quem então? Essa é a primeira questão que eu acho que pega, Fabi. A segunda questão é isso que você falava, nós não temos, a criança não tem ainda o cérebro completamente desenvolvido, então muitas vezes ela não sabe colocar em palavras o que que aconteceu. E aí a gente precisa Ela não entrar tem esse num. desenvolvimento cognitivo, né, para explicar o que foi o Exatamente. dia E aí dela. eu preciso Uhum. entrar no mundo dela, né? Então eu, por exemplo, como que eu faço isso? A gente muda a forma de abordar. Só que mudar a forma de abordar significa mudar a forma como eu pergunto, mas também como eu me posiciono diante dela. Qual é o interesse que eu demonstro, como o meu corpo fala com ela, né? Então, eu aqui em casa consegui conectar, descobrir o que se passa na vida escolar do meu filho da seguinte forma: nós temos uma brincadeira que a gente faz todos os dias, logo que ele chega em casa, que é vamos brincar de adivinhar quais foram os colegas que estiveram presentes hoje. E aí, Ah, como que isso me ajuda? legal, Eu Gabi. Muito começo a bom. saber qual é o nome dos colegas, então eu começo a falar fulana. Aí ele me conta fulana, eu digo, nossa, a fulana foi com que roupa? Eu começo a estimular a organização do pensamento dele, ele começa a contar. Beltrano, Uhum. Ciclano, e assim a gente vai indo. Agora, se eu pergunto para ele, se eu faço esta pergunta, como é que foi hoje? Ele, com 5 anos, sabe o que ele me responde? Tudo bem. Tudo bem. Ou então, E ok. ok, e aí a gente vai se E contentando aí, com às tudo vezes, o bem. adulto ainda vira. Eu lembro que eu fazia assim: como ok, não aconteceu nada de diferente? Não. E o que que tu aprendeu hoje? Ah, nada. Como nada? Para que que você está indo na escola, E aí a gente começa né? a botar eles mais Aí a ainda criança num se sente brete pressionada, e né, ela Gabi? retrai mais ainda. Então eu acho que o principal é assim, conhecer o seu filho, saber do que ele gosta e você começa a entrar por esses caminhos, né? Bom, então eu sei que meu filho gosta de jogar Uhum. futebol. E aí eu começo a ir por esses caminhos. Teve futebol hoje? Não, não teve. Teve slime. Opa, descobri que teve Ai, você slime. vai então. Ótimo. Eu vou indo pelos caminhos, mas para isso, E pode fazer Fabi, isso com as matérias também, né, Gabi? total, Tipo assim, total. ai, e hoje matemática estava muito difícil, qual foi sabe? Você pode ir jogando. E linkando com astrologia, agora usando o mapa da criança, até deixa eu pegar aqui, que como eu já estava com o mapa do Pedro aberto, né? É muito importante, e aí entra a combinação das duas Combinação. ferramentas, sabendo quem é o filho. Quando a gente fala de comunicar dentro do mapa astral, a gente está falando de duas áreas do mapa. A gente está falando de casa 3, porque o mapa astral tem 12 casas. Cada casa é uma área da vida. Para a gente entender como essa pessoa se comunica, a gente olha o signo da casa 3, se tem algum planeta lá, e a gente vai olhar o Mercúrio, que é o planeta que fala de comunicação. Então, no meu caso aqui, no caso do Pedro, né? Sou mãe só dele, ele tem Mercúrio em Capricórnio e a casa 3 dele tá em Áries. Então, eu tenho que entender que o Pedro, eu até estou escrevendo, gente, porque é assim que eu funciono. Se eu não escrevo, eu não raciocínio. Então, eu vou anotar aqui, ó, Mercúrio em Capricórnio na casa 11.
Eu sei que parece tudo muito esquisito, mas já vou traduzir do astrologuês para vocês. E ele tem Áries na casa 3. Então, o jeito Pedro de comunicar é Capricórnio, porque Mercúrio está no signo de Capricórnio. Casa 11 é representada por Aquário. Então, opa, ele não é só Capricórnio, ele é Capricórnio, ele é Aquário. Essa casa mostra os temas que são do interesse dele, que nem a Gabi falou do futebol, né? Eu já sei que casa 11 representa amizade. Então, quando eu for conversar com o Pedro, esse joguinho aí que a Gabi ensinou, se eu tivesse usado quando o Pedro era pequeno, teria sido mega efetivo. Por quê? Ele se comunica falando muito das relações, das amizades e dos grupos aos quais ele faz parte. Ponto. Capricórnio é um signo de terra, é muito concreto. Então eu não posso chegar para o Pedro. Faz todo sentido. Olha como. Eu até tinha esquecido, né? Porque eu não sei de cabeça o mapa do meu próprio filho. Eu olho de vez em quando, tal. Eu sei o meu. Como boa autista, eu sou autocentrada. Sei o meu. O meu eu sei de cor. Dos outros eu tenho uma ideia, assim, eu lembro de alguma coisa. Até hoje mesmo, essa brincadeira dele com o córtex pré-frontal mostra. Mercúrio em Capricórnio é muito concreto, muito prático. Então, se eu ficar falando de umas coisas muito viajante, né, que fogem ao interesse dele, não vai conectar. Irrita ele, e ele perde o interesse, né? Ele perde o interesse. E outra coisa, casa 3 é como o Pedro se comunica. A casa 3 dele é Áries. Áries é o primeiro signo, é fogo. Ou seja, o Pedro, se eu quero falar com ele da escola, eu teria, por exemplo, já não seria tão efetivo falar na hora que chegou em casa, eu teria que falar no carro mesmo. Porque depois ele esquece. E não é de propósito, é o jeito dele mesmo. Né? Áries é o primeiro signo, é o impulso. Então, eu tenho que juntar essas 3 coisas. Entender o que rolou nos grupos pelos quais ele circulou, puxar essa coisa do Áries, da identidade. Então, uma pergunta que seria legal para o Pedro é assim: o que você fez hoje na escola que você se sentiu empoderado, que você que teve que dar conta sozinho, que é uma coisa ariana, né? Isso é uma coisa que conecta mais com ele. E também eu entender como mãe, e essa é uma lição difícil para mim, porque a gente que trabalha nessa área toda, a gente quer conversar, a gente quer entender, a gente quer se aprofundar. Meu filho tem Mercúrio em Capricórnio. Ele vai falar menos. Ele não quer ficar falando o que ele pensa. Ele fala menos. Ele é vai mais falar reservado. menos. Ah. Entendeu? Ele é mega tagarela. Em grupos. Em grupos. Né? E eu acho que isso que você traz é uma coisa importante da gente entender, né? Porque às vezes a criança, ela comunica, o adolescente, ele comunica do jeito dele. E a gente quer que o outro comunique do nosso jeito. Então, entender isso faz toda a diferença. E eu quero dar um exemplo concreto aqui, Fabi. Existe um livro que se chama 5 Linguagens do Amor, e eu fiz inclusive uma live no ano passado com a Jana, que é as 5 Linguagens do Amor para as crianças, né? Que é a forma como a gente comunica o amor, ou né? A forma como a gente se comunica com relação ao outro. Eu amo esse livro, Gabi. Já fiz até aula extra de estado ideal dele, já fiz workshop aqui gratuito. Eu sou apaixonada, mudou meu casamento esse livro. É isso, porque quando a gente entende a linguagem que o outro tem pode ser diferente da nossa, a gente passa a se comunicar com o outro na linguagem do outro, não na minha. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu atendi uma coach que ela estava super frustrada, ela estava indignada, a cliente, porque ela tinha preparado uma mega festa surpresa de aniversário para o namorado e o namorado ficou puto. Assim, ai, meu puto. Deus. E aí ela me dizia assim, como alguém pode não gostar de uma festa surpresa? Como? Porque ela é apaixonada por festa surpresa. E aí eu disse para ela, cara, eu odeio festa surpresa. E ela disse, mas como alguém pode odiar? Eu digo, porque somos diferentes. E aí, olha só como a gente destrói um relacionamento, a gente coloca barreiras. Eu não aceito que o outro não se comunique do mesmo jeito. Então, o que eu estava fazendo para o outro, eu estava dando todo o meu amor para ele. A forma como eu entendo que o amor tem que ser dado. Só que para o outro, receber amor é você chegar
convidar ele para ir sozinho num restaurante, e só os dois, Tempo de pedir qualidade aquele aí. vinho, é diferente. E aí a gente acha Uhum. que o outro não nos reconhece, que Uhum. eu fiz, não me ama. Não é isso. Então eu preciso entender e conhecer o outro. E aí entra nisso que você falava. Não adianta eu esperar que o meu filho me traga uma redação de como foi o dia dele na escola, se a característica essencial dele é ser sucinto, é falar pouco. Uhum. Só que eu só sei isso, eu só consigo entender isso se eu conhecer ele. Eu acho que por isso que a Exatamente. astrologia é uma ferramenta gigantesca que a gente muitas vezes a gente se preocupa no signo, se preocupa, só que vai muito além. Para mim vai Vai muito muito além. além. Até fazer um link, você me deu até uma ideia agora, Gabi, vou até linkar, de produzir um conteúdo linkando as linguagens do amor É com fantástico. Mercúrio, mas também com Vênus, porque Vênus no mapa da gente, Vênus representa o amor, né? Aquele símbolo do feminino no mapa. E Vênus fala como a gente ama, como a gente demonstra amor e também o que a gente precisa para se sentir amado, É, aham. né? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho Vênus em Áries, que é o primeiro signo. Então, Áries precisa se sentir único, individual, né? Precisa se sentir empoderado, Reconhecido. É. reconhecido. Não é surpresa que a minha linguagem de amor número um, adivinha qual é, Gabi? Você que já leu o livro. A sua linguagem número um, você é uma pisciana, Baseado né? nisso que eu te falei. Não, foca no que eu te falei agora. De que para me sentir amada, eu preciso me sentir empoderada, reconhecida. É tempo de qualidade. Palavras de afirmação. Eu achava que era tempo de qualidade. Tempo de qualidade é a minha terceira. Porque primeiro eu preciso ouvir que eu sou amada. Ouvir. Uhum. Eu preciso ouvir, eu preciso receber. Por exemplo, eu gosto mais do cartão do que do presente. Sempre foi assim. Depoimento, eu amo depoimento, né? Porque é a minha linguagem, a forma que eu entendo, né? Então, Perfeito. entender a linguagem do amor junto com o Mercúrio da pessoa vai facilitar muito as relações. É, Desculpa, gente. principalmente nos relacionamentos mais próximos, né? Porque Principalmente nos mais próximos. Principalmente nos mais próximos. Então, quando a gente fala de astrologia, o pessoal geralmente fica preocupado, né? Ou assim, fica antenado em ascendente e sol. Só esse signo que todo mundo conhece. Mas, para eu quem quer quero te melhorar fazer. suas relações, é legal dar uma olhada em Mercúrio e Vênus também. Pergunta aí, Gabi. Eu ia te fazer uma pergunta com relação ao ascendente. É, Uhum. a Renata está dizendo saúde. Ah, Foi obrigada. você que espirrou. Opa, eu É, não tinha visto. o ascendente, ele muda de tempos em tempos ou a gente tem um ascendente permanente? Ótima Nasci com o meu pergunta. ascendente. Assim, ó. Muito legal, porque astrologia existem várias técnicas. O teu mapa natal, que nem aquela foto que eu mostrei do Pedro, Pedro vai ter 99 anos e o mapa é o mesmo. Então nada Uhum. muda, tudo é igual, tá? O que acontece é que existem outras técnicas em astrologia. Uma delas é chamada direção ou progressão secundária, eu uso. E a progressão secundária é assim, então só um pouquinho, porque a pessoa que precisa organizar a forma de explicar melhor para vocês, né? Eu, as pessoas não sabem, gente, mas eu tenho tanta dificuldade de me expressar falando, vocês não têm ideia de como o meu cérebro se embaralha. Porque na minha cabeça está tudo muito claro. Assim, o Pedro nasceu dia 11 de janeiro. O ascendente dele é 25 de aquário. Então, vou pegar ele de exemplo que fica fácil de vocês entenderem. Essa técnica de astrologia, cada signo tem 30 graus, tá? Então, para o ascendente dele sair de aquário e virar peixes, tem que passar... Não, contrário, não é 25. Ele tem 5 graus de aquário no ascendente. Então, para ele sair de aquário e passar para ascendente em peixes, que é mais ou menos a pergunta que a Gabi está falando, vai levar, na verdade, 5 com 25 vai fechar 30. 26 anos. O que quer dizer isso? Essa técnica de astrologia chamada direção, ela pega cada dia depois do teu aniversário e considera um ano. Então, Pedrinho nasceu dia 11 de janeiro, é um ano.
Dia 12 é 1 ano de idade, dia 13 é 2 anos, e assim por diante. E o ascendente dele, que é 5 de aquário, nessa técnica específica chamada de progressão, né? Quando ele tiver 26 anos, eu vou somar 26 graus ao grau do ascendente dele. E aí o ascendente dele, que é para a vida toda, 5 de aquário, quando ele tiver 26 anos, se eu fizer esta outra técnica, nesta outra técnica, o ascendente dele vai ser peixes. Aí você vai dizer assim, mas então mudou? Não, ele é ascendente aquário. Mas essa técnica de progressão serve para quê? Ela é uma técnica que a gente usa junto com uma outra técnica chamada revolução solar, que é uma técnica que a gente olha de um aniversário a outro, para me ajudar a aprofundar o entendimento do momento atual. Então, para concluir a resposta, e depois você me diz se não ficou claro, Gabi. De repente tem uma pessoa que é super durona, tá? Vou pegar um ascendente mais reservado, um ascendente Capricórnio. E aí você vê que essa pessoa, depois dos 30 anos, ou dos 40, ou dos 50, não sei que idade, meio que mudou. Parece que quer experimentar de tudo. O ascendente migrou para Sagitário na progressão. Então, existem ciclos. Todos nós passamos por ciclos. Todos nós aprendemos. O seu ascendente, o seu mapa natal de quando você nasceu, ele não vai mudar nunca. Mas todos esses planetas e todos os pontos do mapa, o ascendente, o meio do céu, o fundo do céu, eles andam 1 grau por ano. Então, para a gente entender o teu momento de vida atual, um bom astrólogo, ele não usa só o mapa natal. Quando ele faz a sessão de mapa completo, quando eu faço astrologia reconectiva, é uma sessão de 2 horas, eu uso 3 mapas. O mapa natal, onde o ascendente do Pedro vai estar em aquário ainda. Eu faria o mapa do Pedro para agora, com 14 anos. E aí eu somo 14, aquele grau de quando ele nasceu, vai dar 19. Então ainda vai dar em aquário, entende? Na verdade, dá muito aquário. Porque quando ele nasceu, 5 graus é o começo do signo. 30 graus acaba o signo. Pedro agora está em mais da metade de aquário. Então ele está no ápice desse ascendente aquário dele. É a época da vida onde ele sente isso mais forte. Faz sentido? Faz. Eu te fiz essa Então, o pergunta. ascendente não muda, mas existem técnicas que mostram para onde o mapa está andando. E você sente diferença, clara. Principalmente quando tem essa mudança. Então, se pegar um ano, isso a gente pode fazer com qualquer mapa. Sei lá, pegar o mapa da Gabi, ver que o ascendente dela é X de... Vamos pegar 10 graus de Virgem, com 20 anos, ele vai chegar no 30 graus. Então, com 21, ela passaria para Libra. Então, ela vai continuar sendo o ascendente em Virgem, mas ela vai começar a apresentar algumas características dessa energia libriana que ela começa a experimentar. Mas aí a mudança, ela se dá, não é fixa, né? Pelo que eu... então a cada 30 anos muda, a cada 15 anos muda. Não, é conforme... E não podemos dizer que é a cada 30 anos, porque cada mapa tem um signo no ascendente, né? E esse signo, deixa eu até fazer um desenho aqui assim, peraí, só um minuto. 0 grau, 30 graus. Vamos ver se dá para aparecer aqui, ó. 0 grau, 30 graus, e esse signo é aquário. Peguei o exemplo do Pedro. Pedro nasceu aos 5, tentando escrever... Invertido. Até que saiu um 5. 5 graus de aquário. Isso daqui é quando ele nasceu. Se anda 1 grau por ano, vai mudar para peixes quando ele tiver 26. Né? Porque 5 mais 25 vai dar 30. Então, 1 grau de peixes aqui só vai entrar em peixes quando ele tiver 26. Mas podia ser que o Pedro tivesse nascido com 29 graus de aquário. Com 1 ano de idade, ele já ia apresentar essa energia pisciana. E aí, por isso, são 30 anos, mas depende de onde começa a contar do grau inicial. Então, pode ser que para ti não sejam 30 anos. Meu ascendente é 7 de Virgem. Então, ele entrou em Libra quando eu tinha 24 anos. Então, dos meus 24 mais 30 até os meus 54, eu estou nessa vibe libriana. Entendeu? Ô, Fabi, eu continuo sendo ascendente Virgem, mas vou ter essa outra leitura. Eu, tá?
Eu acho que você trouxe uma coisa muito bacana aqui, que é as mudanças que a gente vai... porque não é só, né, a gente vai crescendo, vai tendo outras experiências, então volta lá naquela questão que a gente falou no início, né? Que entra a psique, entra o desenvolvimento cognitivo do nosso cérebro, então entra o DNA, são várias coisas que vão acontecendo ao longo da vida e as experiências que a gente vai tendo que vão moldando o nosso comportamento e o nosso jeito de ser. Até E porque a tu escolhe ou astrologia... não vivenciar aquilo, né, Gabi? Então, a astrologia, eu digo assim, a astrologia é um convite, é um ciclo. Por exemplo, Exatamente. Júpiter tem ciclo de 12 anos. Com 12 anos, ele faz uma volta completa no seu mapa e volta para onde ele estava, onde você nasceu. Então, 12, 24. A astrologia tem vários desses ciclos. Saturno leva 30, tem o famoso, temido retorno de Saturno. Tem gente que nem sente o retorno de Saturno porque já foi aprendendo, já foi se desenvolvendo. É que na nossa sociedade a gente não aprende educação emocional ou não aprendia. Não, Nossos filhos provavelmente vão sofrer muito menos o primeiro retorno de Saturno do que nós. Porque hoje já tem esse foco de saber quem você é, se desenvolver. exatamente. Se você não sabe quem você é, a hora que Saturno volta, Saturno rege estrutura. Ele vai perguntar, e aí, como que anda a estrutura da sua vida? Se você não sabe quem você é, você entra em crise nos 30 anos. E vai entrar de novo nos 60, né? Agora, se você está vivendo alinhado com quem você realmente é, só vai marcar um período de reflexão, entende? Não vai ser assim, Sim. ai, vai acabar tudo. Então é muito importante isso mesmo, Gabi, os ciclos e as tuas escolhas, né? Como eu digo assim, que é como se fosse uma oitava superior. Cada vez que o planeta passa naquele lugar, você tem a chance de estar De num fazer, nível diferente daquela experiência, e de fazer uma né? escolha diferente. E de fazer uma escolha diferente e evoluindo, evoluindo, evoluindo. Porque a ideia é que a gente evolua, né? O mapa é só um guia. Não quer dizer que Uhum. você vai concretizar o potencial daquele mapa. Mas é muito, muito legal você ter um mapa do teu filho e você conseguir olhar e entender, por exemplo, como o meu, que é um capricorniano, cheio de coisa em Capricórnio, cheio de coisa em Aquário, e todos os planetas dele, Sol, Mercúrio, tá tudo na casa 11. Então, Pedro, ele é muito mais Aquário do que Capricórnio. Então, ele é muito individualista, ele gosta de fazer as coisas do jeito dele. Toda vez que eu tentar tirar ele dessa energia, vai fazer, vai dar conflito. E aí entra uma questão, né? Que quando eu entendo isso, eu preciso passar a respeitar o jeito do outro. Uhum. E a gente tem, É, como mãe, uma dificuldade, às vezes, de entender que o outro é é, diferente. Eu gosto é. muito de um livro que se chama Pais Conscientes. É, eu nunca sei falar o nome dela. Enfim, vai vir. Eu vou até anotar aqui, Shelby, pai consciente. Shelby, aqui ó, Shefali Tsabari. É um dos melhores livros que eu li no ano de 2019. Super Põe a tela aí recomendo. para a gente poder copiar o nome. Pais Conscientes. Eu já falei dele em várias lives. Shefali Tsabari. Quando eu vi, teve duas coisas que me chamaram a atenção nesse livro. Uns dias antes de eu chegar, olha como é o universo. Uns dias antes de eu chegar nesse livro, o Rafael chegou em casa. Não vou levantar para pegar agora porque o desenho tá lá no meu mural. Mas o Rafael chegou em casa com um desenho exatamente igual esse aqui das pedrinhas, uma pedrinha sobre a outra, uma maior e outras menores. E aí ele me justificou que era uma montanha e que para a gente chegar aqui em cima na montanha precisava subir pedrinha por pedrinha. E aquilo para mim, eu fiquei com aquilo na cabeça durante... Fiz um vídeo sobre isso, sobre o caminho a ser Uhum. percorrido e tal. E aí esse livro caiu. Olha só, esse livro caiu no meu e-mail, veio uma propaganda da Amazon desse Nossa! livro. E eu pensei assim, eu olhei, eu digo, nossa, conectei muito. Aí a segunda coisa que eu leio, o prefácio do Dalai Lama, eu pensei, porra, Dalai Lama não é pouca coisa, então prefaciou o livro deve ser bom. E esse livro, se eu pudesse resumir em uma frase, o significado desse livro seria: o seu filho não é o seu mini-eu. E a É. gente tem uma dificuldade tremenda de entender isso. A gente acha que o nosso filho, porque saiu da gente, é uma extensão nossa.
Então, a criança é Fora a quantidade de diferente. coisa que você projeta no teu filho sem nem Total, perceber, né? Entrando aí na total. psicanálise, querendo que ele seja uma extensão das coisas que você não vivenciou, que ele tenha oportunidades que você não teve. E assim, gente, tudo isso que a gente está falando é sem julgamento, né? É um olhar analítico, deixando bem Exatamente. claro que todos nós, como a Gabi falou, todos nós vamos errar como pais, como mães, porque a gente só pode fazer o nosso melhor com o grau de consciência que nós temos naquele momento, tá? E aí até vou fazer um link com a pergunta que a Gabi falou no começo dessa live, de como saber que a gente está no caminho certo. Fica a dica, vão lá no meu YouTube, eu tenho um vídeo que se chama exatamente isso. Como saber que estou no caminho certo? Tá? Não é da maternidade, mas a resposta é a Mas a mesma. resposta é a mesma. A resposta é a mesma. Na minha percepção, né, como tudo que a gente fala, isso é o meu olhar, ele não é uma verdade absoluta, é a forma que eu aprendi, que eu vivenciei, que eu experienciei. Na minha percepção, para você saber se você está no caminho certo de qualquer coisa na sua vida, maternidade, carreira, qualquer coisa, você tem que sentir. Se você Uhum. sentir que está leve, está no caminho certo. Veja bem, ponto importante. Sentir leve é diferente de não ter problemas. Eu ia dizer, é diferente de ser Ponto fácil. muito importante. É... Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que não tem dificuldade. Não. Mas você pode sim estar numa tormenta com 1 milhão de dificuldades e sentir assim. Tá ok, tá beleza. Se você tem essa sensação, você tá no caminho certo da maternidade. Porque errar, todo mundo vai errar, gente. Ninguém é perfeito. E a gente tem que trabalhar muito essa libertação, essa leveza A leveza. dessa, dessa Você sabe, cobrança, Fabi, né? que um dos maiores E o mapa questionamentos. mostra a mãe que você é, viu? O mapa mostra exatamente o tipo de cobrança que você faz no teu próprio mapa, não no mapa do teu filho. Você pode analisar a sua lua e entender melhor o seu maternar. Isso é bem importante. E eu acho que uma coisa legal de ser feita, eu não fiz. E eu vou assumir aqui publicamente contigo um compromisso para 2020. É fazer o seu mapa e o do seu filho e cruzar, Uhum. né? Eu É a fiz o simetria. meu, eu fiz o meu com a Fabi e nunca fiz o do Rafa. E até tô curiosa, já falei contigo sobre isso, né? Que eu tô curiosa porque Vamos marcar sim, tem pode alguma coisa deixar. aí que não foi por acaso que ele veio Eu parar acho que até foi no aqui. teu mapa que a gente viu que tinha alguma coisa kármica, né, Gabi? Não, É, não tinha alguma coisa que ele caía na tua isso. casa 12? Eu acho que é isso. Tá Isso. vendo? Ó, às vezes eu lembro. Às vezes eu lembro. Às Então, eu vezes acho que eu é lembro. muito legal fazer esse cruzamento, porque aí É muito lindo, gente. você consegue começar a entender um pouquinho sobre você e sobre o outro, né? Porque vai ter momentos que não é sobre você, é sobre o outro, e vai ter momentos que É é sobre sobre você. E vão ter Então, momentos que vai ser sobre essa interseção, né? Quando eu e o outro muito nos exatamente. misturamos. Exatamente, Isso é exatamente. muito E eu acho legal. que quando a gente começa a compreender quem somos, entra aqui para mim tem uma grande descoberta, que foi a minha descoberta de vida até agora, até os meus 40 anos. Eu passo a respeitar os meus limites. E se tem uma coisa que a maternidade nos desafia, é a gente passa por cima dos nossos limites o tempo todo. Que a gente se entrega, Isso é a gente verdade. se doa. Uhum. E quando eu começo a entender quais são os meus limites, eu entendo que tá tudo bem dizer pro meu filho, me deixa sozinha agora, porque Limites saudáveis, a gente fala em psicologia, né? Aprender a ter limites saudáveis sem e, sentir inclusive, até culpa, abrir mão Fabi. de relações que te fazem mal, né? Sem sentir culpa, né? Sem sentir culpa de dizer para ele, eu vou para academia e não vou ficar com você agora, porque nesse momento é disto que eu tô precisando. E aí eu faço as Uhum. compensações depois, porque quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas pra gente querendo ficar com o outro e não consegue ficar com o outro. Porque o Na meu pensamento maternidade é muito comum isso, né, Gabi? total, Eu acho que total. tanto eu quanto você atendemos muitas pessoas que às vezes chegam num momento de vida que eu até tenho atendido muita gente que tem filho assim da idade do Pepe, ou que tinha criança pequena e ficava em casa, e daí a criança já está na idade escolar e a pessoa fica assim, agora, o que eu vou E fazer da agora? vida? Então a gente não pode se anular, né, gente, por ninguém, e isso não é bom nem para o desenvolvimento psicológico
do seu filho também, né? Exatamente, porque ele tá Porque a gente olhando. esquece que a criança aprende por exemplo. Uhum. Então, se a criança cresce com esse modelo de que ela não pode focar nela, que ela tem que fazer sempre pelo outro, a expectativa complica, né? Ó, gente, tô com um Total. alerta aqui do Instagram que a gente tem 13 segundos só de live. Foi Eita, grande. foi. Ô, Gabi, vamos continuar. Entra você aí, me convida e vocês migrem aí, gente. A gente faz mais uma aí na